Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é biotipo corporal. Solta a vinheta aí. Thaís, se você puder explicar um pouquinho pra gente o que é esse biotipo corporal, quais são as diferenças, os modelos de tipo, o pessoal conseguir entender um pouquinho melhor. Tá. Antes de falar sobre isso, eu queria explicar para vocês que tem uma diferença muito grande quando a gente fala de biotipo, porque as pessoas acham que biotipo são essas três caixinhas, do ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, e não. Na verdade, biotipo tem mais a ver com características genéticas, então coisas que a gente não consegue mudar, sabe? Tipo, altura, cor do olho, essas coisas. E aí, o somatotipo tem a ver com essas caixinhas, que foi um estudo de William Sheldon, na década de 40, que dividiu as pessoas mais ou menos dessas formas para saber características físicas. Então, a gente confunde um pouquinho, quando alguém pergunta para mim qual que é o meu biotipo. Então, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de somatotipos. E daí a gente consegue dividir nessas três escalinhas aí. Ah, tá. Então, o somatotipo, então, que é essas três... De caixinhas para dividir características. Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O biotipo a gente pode se basear em relação à altura. Por exemplo, um jogador de basquete e uma ginasta, sabe? A gente vê em relação à altura, composição corporal, já tem mais a ver com o somatotipo e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Entendi. E dentro desses três, quais são as características? Se você puder classificar as três. Vamos classificar. O ectomorfo, que eu acho que são alguns casos que a gente vai até ilustrar aqui para vocês, eu acho que vai aparecer desse lado, eu espero que sim. O ectomorfo é uma pessoa que tem uma característica muito mais magra, que tem um pouquinho mais de dificuldade de ganhar gordura e massa muscular. Então, assim, ele é bem mais magro, é uma pessoa bem atlética, mas tem muitas dificuldades. As pessoas iniciantes, assim, de academia, que não tem massa muscular, que não tem gordura corporal grande, visível, geralmente são caracterizadas como ectomorfo. Se a gente parar para pensar, então, pensando como se fosse um atleta, como se fosse, sei lá, um ciclista, um maratonista... Sim, uma pessoa que tem que ter, exatamente, uma forma física mais magra, mais estética, Tá. menos cheinha, com menos massa muscular visível. Assim. Tá. O endomorfo, aí a gente já tem o contrário, são pessoas que têm muita facilidade de acúmulo de gordura. Então, se a gente pensar nos falsos magros, nas pessoas com sobrepeso, obesidade, a gente considera dessa forma porque são pessoas que têm muita facilidade de ganho de gordura e dificuldade de ganho de massa muscular. Então, a gente considera nessa caixinha um endomorfo. Entendi. Mas quando você fala uma pessoa mais cheinha, é só uma questão de peso ali ou também é estrutura? A gente considera uma estatura um pouco menor e a estrutura óssea a gente também vai considerar no biotipo, né? Porque é uma coisa que a pessoa não tem como mudar. O que a gente tem como alterar, porque, por exemplo, eu me consideraria endomorfo se fosse na minha caixinha, sem treino, sem dieta, sem nada disso. Eu treinando, eu consigo entrar numa outra categoria que é o mesomorfo, que é já a terceira categoria que a gente poderia colocar aqui, que é a pessoa que tem membros superiores mais definidos, mas os membros inferiores também. Tem facilidade de ganho de massa muscular e de gordura, mas consegue focar nisso para não ter isso muito visível. Então, você consegue ver os músculos dela, mas a gordura corporal não é tão visível assim. Então, seria o padrão, sabe? Se a gente fosse fazer, uma pessoa padrão, um mesomorfo. Então, você consegue alterar essas divisões. Por exemplo, minha característica oficial seria um endomorfo. É uma pessoa que tem capacidade de ganhar gordura corporal muito fácil. Mas você trabalhando isso com dieta, com treino, com descanso, você consegue mudar essa característica, entendeu? Você estará mesomorfo, mas sua característica inicial é a outra. Entendi. Porque a gente escuta muito falar ectomorfo e endomorfo, né? O mesomorfo a gente não escuta muito falar. É porque as pessoas, querendo ou não, elas se baseiam nisso para usar uma muleta, uma desculpa, sabe? Não, eu tenho dificuldade porque eu sou endomorfo, então eu não consigo perder gordura e pronto. Né? Virou a característica da vida dela, ela não precisa fazer nada. A pessoa é muito magra, fala, não é porque eu tenho dificuldade de ganhar massa muscular porque eu sou ectomorfo. Então, assim, vira uma muleta, vira uma desculpa e a pessoa não precisa fazer mais nada. Mas é uma capacidade mutável ali, uma coisa que você consegue alterar com dedicação, né? Entendi. Sim. E o ectomorfo, ele consegue, se ele quiser, virar o mesomorfo ou até o... Mas a gente sabe que são dificuldades que a pessoa tem. Da mesma forma que um endomorfo tem dificuldade de perder gordura, o ectomorfo tem de ganhar massa muscular, ganhar gordura corporal, ganhar peso até, né? A pessoa fica doente, 4 dias ela já perdeu 4 quilos, assim. Então, é uma dificuldade que essa pessoa tem de manter esse peso.
Então, é uma dificuldade que a gente consegue trabalhar, mas é a característica que a pessoa tem, então a gente tem que levar em consideração, mas não é um fato tão relevante assim dentro de um contexto de dieta e treino. É que eu vejo muito Hector Wolf, você, né? Eu acho que até a coisa para me ajudar a gente, Sim. que tem uma dificuldade muito grande, assim, para ganhar massa muscular. Ainda mais quando é um pouco mais adolescente, você ela come quilos e não some nada na balança, sabe? Tipo, não some, sei lá, tem 600 gramas de diferença, entendeu? O que você acha? Você vê isso no consultório, na prática, assim, ou não? Ou é uma questão também de metabolismo, Sim, para nós nutricionistas, a gente não trabalha muito com essas questões de biotipos. A gente trabalha com gasto energético total. Ponto. Então, não faz diferença. O paciente vai chegar para a gente vai analisar outras individualidades, né? Um conjunto de outras coisas. O biotipo para a gente não vai fazer diferença. Entendi. É uma característica que a gente geralmente usa para montagem de treinamento, mas assim, a gente olha para a pessoa, avalia e fala, olha, tem uma capacidade de desenvolver mais massa muscular ou de ganhar mais gordura em determinadas regiões. Então, é bem individual essa análise. A gente olha esse contexto de uma forma um pouquinho mais irrelevante. É uma informação útil, mas não é 100% do nosso processo, aliás, longe disso. Entendi assim, né? Cada vez que a pessoa fizer o trabalho certinho, for meio bonitinho, né? Treinar, as coisas cansadas, de fato ela consegue evoluir ou a perda de peso ou ganho de massa muscular, né? Exatamente. A gente considera essas informações como outras também dentro do contexto geral, mas não é um fato isolado. A gente pode falar, ele não consegue porque ele é tomou e ok. Não, são informações que a gente utiliza, mas não leva tanto em consideração. Você falou em vez de muitas outras, eu, sei lá, ganhei um bundão muito fácil, então eu vou continuar comendo. Exatamente. É a mesma história do metabolismo lento, Sim. sabe? Gente, a dificuldade existe para todo mundo. Claro que para uns mais, para outros menos, mas se realmente a pessoa tiver foco, determinação, focar naquilo que ela quer, fazer exercício físico, na alimentação saudável, ela consegue chegar no objetivo dela. Mas tem que ter paciência, tem que ter foco, é isso que as pessoas não têm, né? E o biotipo não vai influenciar nada. Isso é. Bom, Elis, acho que é isso aqui. Pessoal, você tem mais um tema, né, sobre biotipo corporal, tá aí. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. Valeu, pessoal. Até a próxima.